Então, bom dia para todos vocês. Bom dia para Neuda, Gláucia, Gabriel, Cristiane e também a Maria Avelina. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu queria, viu, Gláucia, Gabriel e Cris, externar nossa gratidão pela oportunidade singular de estar com vocês virtualmente na Universidade de Brasília. Gláucia é uma profissional que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, viu, Gláucia, pelo seu ativismo e a sua competência e a sua resistência nos Estados Unidos. Também, Cris, uma querida amiga, parceira da Universidade de Harvard também. E também hoje, né, tendo o prazer de conhecer mais um pesquisador de português para estrangeiros, o Gabriel Chagas. Sinta-se também, viu, o Gabriel, abraçado por mim, de uma forma muito carinhosa por mim. Espero em breve recebê-los aqui na Universidade de Brasília. Sejam muito, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu vou passar a palavra à professora Nilda Lago, que é nossa parceira, nossa amiga, uma colega muito querida por mim, que irá mediar todo o nosso diálogo que nós vamos ter então. Sejam todos muito bem-vindos e os meus alunos vão estar chegando já agora, já, tá? Vai ser um prazer. Sejam bem-vindos. Nilda, a palavra é sua. Obrigada, Kleber. Eu reforço as boas-vindas às nossas convidadas, professora Gláucia Silva, professora Cristiane Soares, e também é a minha primeira vez encontrando o professor Gabriel Chagas, né? Agradeço muito a vocês três por terem aceito o nosso convite tão gentilmente. Nós tivemos aqui professora Gláucia recentemente conosco no começo do ano, professora Cristiane esteve conosco em 22 no nosso bate-papo. Desde 2021, nós criamos o bate-papo no GCal com esse formato, né, mais informal. Ele é voltado para discentes de graduação e de pós-graduação da UNB e das universidades da região, né? E também nós recebemos sempre colegas, professoras, professores de outras regiões do Brasil e do mundo que são interessados nos temas que trabalhamos aqui, né? Então, esse formato interativo permite que a gente se sinta mais à vontade para conversar com as nossas e o nosso especialista. Então, nós vamos fazer a nossa sequência dessa sessão, seguindo a ordem do nosso banner, né? Eu vou só apresentar inicialmente cada um das pessoas que estarão conosco, dos especialistas, e ele e elas terão ao redor de 20 minutos para falar, e depois nós poderemos abrir então para interação. Quem quiser pode escrever, quem preferir pode escrever aí no chat alguma pergunta, algum comentário que queira fazer, que eu posso ler depois, e quem preferir também pode falar, pode ficar à vontade, né, para a forma como a gente vai fazer essa nossa conversa. Então, a gente vai conversar com a professora Gláucia primeiro. A professora Gláucia Silva tá em Rhode Island, Gláucia? Ou tá na universidade? Não, eu estou em casa, estou em Ah, Lisboa. então a professora Gláucia está em Bristol, né? Meio geladinha aqui também. Eu estou, Gabriel e Chris, que vocês que não é a nossa primeira vez conversando, né? Eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, mas estou Uhum. agora aqui na University of Massachusetts Dartmouth, né? Como Research Scholar, e a minha sponsor, advisor, é a professora Gláucia, que é um prazer recebê-la aqui com a gente. Ela é professora do Departamento de Português e de Educação da UMST e especialista em aprendizado de línguas estrangeiras de herança, né? E o foco é português. Ela é coautora de 4 livros didáticos, né, de português, e autora em 2013, ela escreveu Word Order in Brazilian Portuguese, e o livro recente que ela e a professora Cristiane lançaram, eu vou deixar que elas falem, né? A, publi- a publicação dela, né? A gama de publicação é bem vasta, né? Com orientandos de pós-graduação, e é tanto em inglês quanto em português. Ela tem tratado de assuntos como atitude e motivação no aprendizado português, encontro de serviço em português aqui em Massachusetts, articulações gays, do desejo no Rio de Janeiro, o impacto da ansiedade no aprendizado português. Então, tem essa interface, né, com fatores afetivos, o uso de canções na sala de aula de língua estrangeira, ensino de línguas baseado em tarefas, interações mãe-filho. Então, é bem eclético e bem
amplo, né, o campo de atuação da professora Gláucia. Então, com você a palavra, minha querida. Na realidade, Neuda, se você puder nos apresentar os outros, porque a gente vai direto. Ah, ok, Quem farei, vai começar farei. será a Cristiane. Ah, farei sim, então. Então, me perdoe, vamos lá Não? apresentar a professora Cristiane. Ela é doutora em Estudos e Teoria Luso-Afro-Brasileiros pela Universidade de Massachusetts, Dartmouth, yeah. Então, aqui pela nossa universidade aqui, e é mestre pela University of Massachusetts em Boston, né? E o curso dela de graduação foi em Literatura Portuguesa Brasileira, né? Letras, pela Federal do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Mas já está há mais de 20 anos, né, Cris? Nos Estados Unidos, e ela é atualmente a coordenadora do Programa de Língua Portuguesa da University of Harvard, né? E antes disso, ela tinha coordenado por 12 anos o programa de português também na Tufts University. E os interesses dela de pesquisa são português como língua estrangeira, de herança, né, a aquisição de segunda língua e pedagogia, imigração brasileira e comunidade aqui em Massachusetts, e a neutralidade de gênero, né, em português, que a gente vai ouvir ela falar a respeito hoje, né? Então, e antes desse trabalho de coordenação, ela lecionou cursos de idiomas em todos os níveis, né? De cursos de cultura, música, cinema e folclore brasileiro, cultura e história do Brasil, português na comunidade. Então, para a gente é uma alegria muito grande que ela tenha aceito, né? E esse trabalho que ela tem feito junto com a professora Glaucia sobre linguagem inclusiva, não binária em português, né? A gente vai ouvir um pouquinho mais a esse respeito. E o professor Gabriel, né? Ele é bacharel em português e inglês e com louvor, né? De honra pela Federal do Rio de Janeiro, e foi lá que ele fez o mestrado, o doutorado dele em literatura comparada, e ele está fazendo agora um segundo doutorado na University of Miami, e ele é professor de português, instrutor de português, né, e aluno do terceiro ano. E o foco dele de pesquisa, vai principalmente na literatura comparada, nos estudos brasileiros, latino-americanos, estudos afro-americanos, diáspora africana, estudos negros globais, pós-colonialidade, decolonialidade, interseccionalidade, e a pesquisa dele entrelaça português, espanhol e inglês. E o livro do ano passado, que ele publicou, Pérolas Negras na Periferia, foi premiado em primeiro lugar no Prêmio Nacional Antônio Cândido de Estudos Literários lá no Brasil, né? E também ele foi premiado com o primeiro lugar no simpósio de pós-doutorado e pós-graduação da University of Miami no ano passado, onde ele também foi coordenador adjunto do Centro de Humanidades, né? E agora ele é um fellow, né, da University of Miami. Então, nós agradecemos de novo e a fala é de vocês. Muito obrigada, Neuda. Eu vou compartilhar então e a Cris vai começar a nossa apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo ao Kleber e à Neuda por esse convite, a todo o pessoal do GECAL, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, participando aqui com a gente, em especial agradecer a Gláucia e ao Gabriel por terem aceitado também a participar desse bate-papo. Eu vou começar fazendo uma introdução, mais ou menos explicando como é que a gente chegou até aqui e depois a gente vai passar para o foco da nossa discussão de hoje. Então, como a Glaucia vai mostrar para a gente nesses dois próximos slides, eu e a Glaucia começamos a trabalhar, já vínhamos trabalhando com gênero gramatical há algum tempo, e em 2015 nós passamos a fazer alguns experimentos com o uso de linguagem não binária em português, motivadas principalmente pelo fato das universidades americanas
terem começado a dar às pessoas a opção de usarem pronomes não binários em inglês. Então, nós precisávamos criar opções nas nossas aulas de línguas estrangeiras, né? Nós investigamos quais eram as opções, as alternativas que estavam sendo usadas pelos grupos LGBTQIAN+, no Brasil e em Portugal. Mas mais importante do que isso, nós começamos a debater outras formas de inclusão e de equidade nas nossas aulas de português como língua estrangeira, o PLE, como nós falamos, que iam além, né, do simplesmente da linguagem neutra ou não binária. Então, a Gláucia pode passar, por favor. A partir de 2001, a gente começou a fazer uma série de apresentações que envolviam esse tema. Eu não vou me alongar muito aqui, mas vocês podem ver até pelos títulos que até o ano de 2021, as nossas apresentações usavam sempre a linguística aplicada e a sociolinguística como o nosso recorte teórico. Em 2022, a Gláucia conhece o Gabriel, foi fazer uma apresentação na APSA, conheceu o Gabriel, que adicionou a perspectiva decolonial às nossas análises. E é isso que é esse recorte que nós vamos trazer aqui na nossa análise de hoje. Então, vocês vão ver no próximo slide que... Bom, nesse slide mesmo, desculpa, Gláucia, era esse mesmo das publicações, pode voltar, obrigada. No ano de 2022, então, eu e a Gláucia publicamos um primeiro artigo intitulado Português para Todos, Percepções de Profissionais de Língua Portuguesa sobre o Uso da Linguagem Inclusiva. E agora, em 2024, nós publicamos o nosso livro, né, Inclusive Romance Languages, e que marca essa fase nova do nosso trabalho, onde nós estamos tentando ver a inclusão de formas neutras ou não binárias, inseridas num contexto maior, né? Então, onde nós temos também feito esse esforço para tornar a nossa sala de aula mais inclusiva, de novo, que vá além da linguagem não binária. Então, em 2024, já com a contribuição do Gabriel, nós publicamos 2 artigos, que é o penúltimo e o último que vocês estão vendo aí. Penúltimo chamado For the Children, Brazilian Portuguese and the Rainbow Scare. A gente vai voltar a esse artigo depois. E hoje, o segundo artigo, né, que nós publicamos a 6 mãos e que é o foco da nossa apresentação, que também está, enfim, falando sobre essas questões de inclusão, de linguagem, do uso da linguagem não binária, da aversão ao uso da linguagem não binária, e passando por esse recorte, então, decolonial que eu já falava anteriormente. Antes da gente entrar no nosso artigo, muito rapidamente, e agora sim, Gláucia, por favor, pode passar, algo que a gente também tem considerado e temos tentado refletir sobre inclusividade, né, de uma forma mais ampla e abrangente, uma questão importante que aparece é a questão dessa geração específica que está nas nossas salas de aula, que é a geração Z. Então, aí nessa arte vocês podem ver que são pessoas que que nasceram, não existe um consenso, mas que nasceram a partir de 1995 até 2010 e 12, então são realmente as pessoas que estão hoje nas nossas salas de aula nas universidades. De acordo com o Pew Research Center, essa é a geração mais diversa que já existiu do ponto de vista racial e étnico. Então, se nós quisermos tornar as nossas salas de aula mais inclusivas, né, nós temos que parar e considerar a diversidade que está na nossa sala de aula, quem está na nossa sala de aula, e também diversificar os nossos materiais para que eles sejam acessíveis a todas as pessoas, né, também para que os próprios materiais sejam representativos dessa diversidade. Então, nesse livrinho que está aí ao lado, Geração Z Explicada, não sei se já tem tradução em português, mas os autores falam de outras questões que a gente acha importante levar em consideração. Os autores dizem, por exemplo, que essa é uma geração que está envolvida em ativismo, que participa de causas relacionadas a mudanças climáticas, a violência e injustiça racial e de gênero. Eles também estão impulsionando, é uma geração que está impulsionando mudança
mudanças nas ideias sobre inclusão, sobre identidade de gênero. Então, em outras palavras, nós percebemos que se essas questões de gênero, nós percebemos que essas questões de gênero e sexualidade, mas também além delas, de diversidade e inclusão, elas são a base do interesse dessa nova geração. E, ao mesmo tempo, nós entendemos que a linguagem inclusiva, ela é só um elemento desse quebra-cabeça, né? Então, que nós precisamos abordar outras questões também, né? E partir de outras perspectivas. Então, hoje, o foco da nossa apresentação, pode passar, Glaucia, por favor, é esse artigo que nós publicamos agora, esse ano, a Academia de Todes, né? Uma análise da reação conservadora contra o discurso de posse de Heloísa Teixeira. E o que a gente vai fazer, então, a partir de agora, Glaucia, pode passar, por favor, eu vou fazer uma pequena introdução sobre esse evento que produziu o corpus, né, que nos serve de base para o trabalho. A Glaucia depois vai fazer algumas considerações relacionadas à inclusividade. O Gabriel vai trazer essa intersecção entre língua e colonialidade. E eu volto rapidamente para apresentar os dados e a gente passa, então, às perguntas e respostas. Então, o discurso de posse de Heloísa Teixeira na na cadeira 30 da Academia Brasileira de Letras, foi publicado no canal do YouTube da ABL no dia 28 de julho de 2023. No seu discurso de posse, Teixeira ela fala sobre a sua filiação aos estudos feministas e de gênero, sobre o vínculo da sua pesquisa ao ativismo político, sobre as reflexões, faz reflexões sobre o conceito e o papel da língua como instituição social, e que tem, desse modo, segundo ela, uma responsabilidade social e democrática. E aí ela diz, e eu cito aqui em aspas, e a Glaucia mostra para a gente, a língua é principalmente a raiz onde se atuam as discriminações, o controle de minorias, etnias e territórios. Dessa forma, os usos da língua podem ser o espaço de pertença, de exclusão, de separação e até de eliminação do outro. Isso está na metade do minuto 34 do discurso dela, que tem apenas 35 minutos de duração. E aí, nos segundos finais da sua fala, a Heloísa diz o seguinte: sentados juntos comigo nessa cadeira de número 30, estarão os sonhos e as propostas de muitos outros, outras e outres dessa cidade, infelizmente, ainda partida. E ela acaba assim o discurso. Então, esse vídeo gerou 80 comentários até o dia 1º de novembro de 2023, então um pouquinho mais de um ano atrás, que foi quando a gente encerrou a análise dos dados. Todos esses comentários foram postados à época da publicação do vídeo, em julho, e manifestavam, na sua maioria, críticas ao uso da palavra outres, né, usado por Teixeira ao final da sua fala. Então, a partir da análise e categorização dos comentários, nós observamos que havia uma reincidência de uma retórica patologizante e moralizante como forma de deslegitimar a linguagem não binária e quem usa essa linguagem. Então, agora o Gabriel e a Glaucia primeiro trarão a base teórica que orientou a nossa análise. Obrigada, Cris. Reações à inclusividade não são novas, não é? Os ataques à chamada linguagem inclusiva, linguagem neutra, depende de quem diz, sublinham a hierarquia das sexualidades que já apareceu em outros trabalhos, ou seja, a heterossexualidade e o binarismo são considerados a norma, né? E qualquer coisa que difere disso é desviante. Mas o que acontece? Até mesmo formas binárias podem ser questionadas, como aconteceu com a Dilma Rousseff, não é? Que escolheu ser chamada presidenta. Leilani Stauffer analisou 6 matérias em veículos de imprensa sobre o tema entre 2011 e 2016, e dessas 6, somente 2 defendiam a marcação política da palavra presidenta, e dessas 2, só uma
destacou o respeito em chamar uma pessoa como ela se autodenomina. E as outras 4 reassavam que presidente é o termo correto, não é? Pronto. A Manuela Gonçalves e Bianca Guizzo, por sua vez, analisaram comentários em 2 canais de pessoas não binárias no YouTube. E a análise revela alguns padrões nos comentários negativos. Havia comentários tanto positivos como negativos. E um desses padrões identificados é a equiparação entre gênero e sexo biológico. Já tinha sido apontada por Judith Butler, claro, e a consequente patologização, como a Cris vinha dizendo, da não binariedade. Se o gênero é determinado biologicamente, então as pessoas não binárias são doentes, né? Gonçalves e Guizzo identificam também a caracterização da não binariedade como ficção científica, né? Aproximando assim as pessoas não binárias da monstruosidade. E esse imaginário de monstros está na raiz da dominação colonial que busca desumanizar sujeitos, não é? E o Gabriel já vai voltar com essa ideia relacionada ao tema da colonialidade. Agora, Katie Slamp, Martha Black, Juliana Cortiana, em 2020, analisaram a incorporação da linguagem inclusiva em espanhol nas plataformas Twitter e YouTube. Né, os comentários sobre o tema. E compararam esses comentários às posições oficiais da Real Academia Espanhola e da Academia Argentina de Letras. Para o Twitter, a análise incorporou comentários entre 2012 e 2019, mas não há menção sobre anos de publicação dos vídeos e dos comentários no YouTube, mas enfim. Meu ponto, já entre 2012 e 2019, o Twitter se revelava mais negativo, aquela coisa mais, não é, podre. Enfim, então, no Twitter, vemos uma equiparação entre gênero semântico e gênero gramatical, o que mostra, na melhor das hipóteses, uma falta de entendimento sobre o assunto, né? Havia também comentários, óbvio, ofensivos, discriminatórios, e os que consideravam que a linguagem inclusiva é uma ameaça à linguagem espanhola, que a gente também, aliás, constatou no nosso texto anterior. Enfim, e essa ideia da ameaça aponta para a moralidade do idioma, que é destacada por Mara Glossman. Glossman menciona o sentimento de parte da população sobre a linguagem inclusiva, e aqui eu cito, como deformação de normas que representam traços de demarcação social. Para Glossman, é preciso desmontar o olhar normativo e moral sobre a variação linguística. O olhar moral sobre questões de gênero é reproduzido até por crianças. Como demonstra a Gabriele Pedra, Pedra analisou questões relacionadas a gênero em 4 vídeos produzidos por crianças, e em 2 dos vídeos as crianças discutem a chamada ideologia de gênero e reproduzem o discurso predominantemente religioso, não é? Que entende o gênero como algo natural, e diz que não se nasce homem ou mulher, mas Deus os fez e Deus nunca erra. Voltando, né, à equiparação entre gênero e sexo biológico. E Pedra ressalta que esses vídeos revelam falta de empatia por parte dessas crianças que realizaram esses 2 vídeos. Por outro lado, nem tudo está perdido,
Os outros 2 vídeos discutidos desconstroem a ideia de brinquedos para menino e para menina, isso realizados por crianças mesmo, né? Então, há, de fato, crianças que compreendem questões de gênero como construções sociais, não é? E não como algo biológico. A caracterização de indivíduos não binários como monstros ou, pelo menos, como perigosos para a sociedade é também atestada na análise de Ben Colliver e Adrian Coyle. E essa análise discutiu comentários em vídeos no YouTube a respeito de banheiros unissex. E os dados analisados incluem noções, aspas, científicas que se referem a uma minoria que não é natural. A gente volta à ideia da naturalidade, não é? E tal como no corpus de Gonçalves e Guizzo, que a gente mencionou agorinha, Colliver e Coyle também identificam a patologização das pessoas trans, não é? Que são consideradas mentalmente doentes. E esses comentários online sobre banheiros unissex incluíam o uso de imagens infantis, não é? Que aumentavam essa vitimização e transformavam o debate sobre espaços públicos numa questão de moralidade, né? Essa suposta proteção de crianças, eu ressalto suposta, aparece repetidamente em projetos de lei brasileiros que nós analisamos anteriormente, e esses projetos visavam proibir o uso da linguagem inclusiva para proteger crianças, não é? E isso nos remete novamente ao tal imaginário da monstruosidade de identidades que desviam da norma, buscando, portanto, desumanizar essas pessoas, não é? Tal como era feito na dominação colonial, que o Gabriel vai explanar. Muito bem, muito bem, muito obrigado, Cris e Glaucia, pela contextualização e por mostrar de onde nós estamos partindo. Bom, eu agradeço mais uma vez ao convite, a oportunidade de estar aqui, e como a Cris e a Glaucia já disseram, eu entro nessa pesquisa já depois delas terem um percurso sólido, e para mim foi uma alegria muito grande, porque eu tenho aprendido muito dentro de um campo que, teoricamente, né, que a princípio não é diretamente ligado ao que eu faço, porque eu venho dos estudos de literatura e, sobretudo, dos estudos dos Black Studies, né, que se diz em inglês, né, dos estudos negros, dos estudos étnico-raciais, em perspectiva comparada, e os estudos de colonialidade. Eu acho que o grande barato do nosso trabalho, eu acho que um dos motivos pelos quais a gente consegue trabalhar tão bem e produzir tão bem, é justamente isso, né, que a gente vem de perspectivas diferentes, eu acho que fomenta um diálogo que traz bagagens distintas. E é justamente isso que a gente vai mostrar hoje, de que maneira o trabalho que veio da linguística aplicada se misturou com os estudos decoloniais e, enfim, sobretudo a chamada colonialidade de gênero, como diz a Maria Lugones, e deu origem ao que a gente tem discutido aí já há alguns anos. Então, vamos por partes. Primeiro, quero começar falando de língua e colonialidade, trazemos aí essa importante citação do Pero de Magalhães Gândaro, mas antes de entrar nisso, acho importante nós definirmos algumas coisas, né? Até porque existem alguns termos que são muito repetidos e que as pessoas não sabem o que significa, né? Eu sempre digo isso, que virou uma certa moda falar decolonial, pós-colonial, anticolonial, contracolonial, né? As pessoas vão repetindo essas coisas, porque todo mundo entende que, ok, colonial é alguma coisa ruim, então vamos inventar alguma coisa que não seja colonial, né? Aí vão surgindo vários termos, mas às vezes eles ficam muito vagos. Então, eu gostaria de começar definindo alguns desses termos, né? Quando a gente fala em colonialidade, nós não estamos falando em colonialismo, né? Ou seja, colonialismo e colonialidade é a primeira distinção que a gente tem que fazer. Eu gostaria de deixar isso aqui bastante sólido para nós podermos construir a partir daí. Colonialismo é um processo econômico e político, né? Colonialismo é um processo econômico e político que se dá literalmente quando um determinado poder, né?
Estado se apropria de territórios que a princípio não lhe pertencem. Então, exemplos mais simples para nós aqui, quando Colombo chega em 1492 ao Caribe, ou quando Pedro Álvares Cabral chega à costa brasileira em 1500, isso inicia um processo de colonialismo, que tem a ver com extração de riquezas, que tem a ver com dominação política, etc., que é o processo literal. Esse processo literal acabou no Brasil em 1822, com a independência, né, oficialmente. Então, o colonialismo se encerra na independência oficial, né, 7 de setembro de 1822. No entanto, a colonialidade é outra coisa, né? E nós desenvolvemos essa ideia, sobretudo, a partir de um importante teórico peruano chamado Aníbal Quijano, né? O Aníbal Quijano, ele distingue colonialismo e colonialidade de maneira bastante interessante. Ele diz que a colonialidade é um sistema, né? Ou seja, um conjunto de crenças e de ideologias que se mantém para além do colonialismo. E é isso que nos interessa, né? Porque nós já estamos independentes oficialmente, em termos de Brasil, há 202 anos, desde 1822. Então, o colonialismo oficial já não existe há 2 séculos, mas a colonialidade se infiltrou e se impregnou de tal maneira que ainda está muito, muito forte, muito viva entre nós. Então, colonialidade é um processo cultural, ideológico e psíquico, ao passo que o colonialismo é um processo mais diretamente político-econômico. Dito isso, nós estamos falando de língua e colonialidade, né? Porque não existe uma autoridade portuguesa que nos obriga e nos impõe no sentido oficial, como se fazia no século XVIII. Mas existe ainda um senso colonial que perpassa nossas práticas culturais, educacionais e linguísticas, etc. Então, quando eu falo de língua e colonialidade, a gente está partindo de uma mentalidade, de uma forma de entender língua que é baseado no autoritarismo colonial. E aí, por isso que nós começamos essa parte da nossa apresentação com essa importante frase do século XVI, do Pero de Magalhães Gândavo, né? A Carta do Pero Vaz de Caminha, obviamente o texto mais famoso do século XVI, luso-brasileiro, também tem menções que são bem interessantes, mas o registro do Pero de Magalhães Gândavo é o registro, digamos, mais evidente, mais explícito para falar sobre língua no contexto colonial, porque ele literalmente se refere a fenômenos, a fatores fonético-fonológicos, né? E isso é muito interessante, porque a gente começa a perceber que há 500 anos, né, estamos falando de século XVI, há 500 anos, digamos, as ideologias linguísticas e o juízo de valor linguístico não é linguístico, né? É cultural, não é algo que faz parte do sistema linguístico em si, algo que o nosso Marcos Banho, né, explicou no famoso livro Preconceito Linguístico, que o preconceito linguístico não é linguístico, né, é social, mas é interessante a gente pensar que a raiz disso data de 5 séculos, pelo menos. E aí, leio com vocês o que diz o Pero de Magalhães Gândavo. Ele fala o seguinte, ele está descrevendo os povos, né, indígenas, milhares de povos indígenas, e ele especificamente se refere ao Tupi, e ele fala o seguinte: não se acha nela, nessa língua, F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Olha que coisa interessante. Então, o Gândavo parte, né, do olhar absolutamente eurocêntrico, absolutamente eurocristão também, né, que é uma questão de fé, obviamente, né, da Bíblia e da expansão do Império Cristão. Ele parte da sua visão etnocêntrica, masculina, branca, etc., ocidental, para dizer o seguinte: olha, eu estou aqui ouvindo esse pessoal, estou aqui ouvindo esses povos indígenas, e eu não consigo escutar, ele parte de um fenômeno que é fonético, não existe o som de F, esse F, nem o som de L, essa lateralização, nem o som de R. Portanto, se eles não têm o som de F, L e R, eles não têm fé, não têm lei, não têm rei. E olha que coisa interessante, ele parte de um fator fonético para passar por um fator lexical, né, do vocabulário, que por sua vez também é semântico, o significado, né, das palavras fé, lei e rei, para desembocar num fator absolutamente ideológico, né? Ele parte de uma coisa fonética, mas ele termina com uma coisa ideológica, porque, evidentemente, esses povos aos quais ele está se referindo tinham suas próprias formas de organização, primeiro, religiosa, com a fé, segundo, legal, né, com a lei, e terceiro, política, né, com o que ele chama de rei. Mas, por
devido ao fato de que aqueles povos não seguem exatamente o modelo que ele esperava, enquanto um sujeito português do século XVI, ele diz, eles vivem desordenadamente. Ora, pois, né? Se eles não têm rei, como a gente tem lá na Península Ibérica, se eles não têm fé que é católica cristã, como a gente tem lá na Europa, se eles não têm o modelo de lei que a gente tem lá, então não existe nada disso. Isso é muito interessante, porque a gente começa a perceber como o olhar colonial, que como a Glaucia já nos disse muito bem, desumaniza, o olhar colonial parte do princípio de enxergar no outro o não eu. Ou seja, tudo que não diz respeito ao que eu acredito que eu faço, primeiro, não é legítimo e segundo, deve ser exterminado. Né? Essa é a base do olhar colonial. E isso se expande a diversas experiências coloniais. A experiência inglesa na Índia ou no continente africano, a experiência espanhola no Caribe, na América Hispânica, etc, etc, etc. Né? Então, essa ideia de impor um idioma que vem dentro de si embutido uma série de elementos ideológicos, culturais, religiosos, políticos, etc, etc. Lembrando, inclusive, só uma observação, que a nossa grande teórica afro-brasileira Lélia Gonzalez, né? Esse ano é um ano importante de lembrar da Lélia, que completamos 30 anos do falecimento dela. A Lélia Gonzalez, que desenvolveu a teoria do pretuguês, né? Português negro, português preto, ela parte de uma coisa semelhante. Né? Ela diz, olha, nós no Rio de Janeiro que dizemos Flamengo, não é simplesmente porque a gente, entre aspas, fala errado. É porque esse R é o rotacismo do quibundo, que veio de Angola, blá, 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 blá. E ela desenvolve uma bela teoria dizendo, na verdade, falar pranta ou falar Flamengo é uma raiz de um africanismo de um idioma que simplesmente não tinha essa lateralização, né? Não tinha o lã. Então, em vez de falar planta, falava-se pranta, trocava o R pelo L. Enfim, quem conhece de fonética e fonologia sabe que isso é um rotacismo, né? O R, que o R entra no lugar do L. Mas a questão toda é, a língua, portanto, ela vem sempre embutida num sistema colonial. Né? O jeito que você decide utilizar esse idioma vem carregado de ideias e valores que não são sistema linguístico, né? Nesse caso não são fonético-fonológicos, são ideológicos, tá? Lembrem, por exemplo, do nosso grande teórico Francis Fanon, que nos anos 50 tem a famosa e belíssima frase que ele diz, falar é existir absolutamente para o outro. Aí depois ele completa dizendo, falar um idioma não é apenas dominar sua fonética, sua morfologia e sua sintaxe, mas é, sobretudo, suportar o peso de uma civilização. Né? Essa frase, que eu já decorei de tanto citar nas aulas, essa frase está no primeiro capítulo do Pele Negras Máscaras Brancas, de 1900, ele começa nos anos 50, 52, e o Fanon ele diz isso, né? Falar é suportar o peso de uma civilização. Ele diz isso como um sujeito negro da Martinica, de uma colônia francesa, que aprende o francês e vai estudar na França, né? E ele fala, então, falar é suportar esse peso, no caso dele, do Império Francês, né? Então, essas ideias nos ajudam a pensar que a experiência colonial de dominação, de subjugação e de desumanização do outro vem sempre embutida de um fenômeno linguístico. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho, por favor, vamos para o próximo, próxima página. E aí, associada a essa ideia, nós temos a ideia do autoritarismo infiltrado como linguagem social. A gente parte, sobretudo, da Lilia Schwartz, né, que também é imortal, coincidentemente, outra imortal, recentemente imortal. Lilia Schwartz, antropóloga, historiadora, professora da USP, professora da Princeton. Ela tem uma série de livros, e ela tem esse livro especificamente que fala sobre esse assunto. Inclusive, o livro termina com uma referência às comunidades LGBTQIAPN+, mas o livro como um todo discute a ideia do autoritarismo. Isso é muito interessante. E o que argumenta a Lilia Schwartz? Ela diz, o autoritarismo brasileiro, e ela remete a toda a ideia da colônia, e como acabamos de dizer aqui, o último país a abolir a escravidão, que deixou consequências muito sérias, esse autoritarismo não é simplesmente uma característica de momentos da história do Brasil. Esse autoritarismo ele se infiltrou como linguagem social. Isso é muito interessante para nós pensarmos no que a gente está discutindo aqui, porque o Brasil, historicamente, lida com o fator e com o fenômeno do autoritarismo de uma maneira muito ambígua. Né? É um país, por exemplo, que até hoje, 2024, insiste em celebrar um imaginário democrático, por exemplo, da chamada democracia racial, a despeito das suas graves, sérias e profundas desigualdades de gênero, de classe, de raça, etc, etc. Então, o Brasil e suas ambiguidades é justamente o cenário, o palco
a respeito do qual e sobre o qual nós erigimos o nosso trabalho. E o fato de nós estarmos discutindo a ABL, né, que é o símbolo máximo da língua portuguesa, né, que é o símbolo da língua, digamos, oficial, faz com que tudo fique mais interessante ainda, porque esse caráter de oficialidade do idioma está o tempo inteiro em questão, como a Cris vai mostrar daqui a pouco nos comentários, né? Muito da retórica agressiva que se utiliza contra a academia e contra a Heloísa Teixeira é com a ideia de que, mas a ABL tem que proteger a língua, né? É a guardiã da língua. E essa ideia de proteger e guardar a língua, ela muitas vezes vem embutida numa ideia de defender, entre aspas, a moral e os bons costumes, né? Porque a língua reflete a moral de um povo, etc, etc. E é nesse ponto que eu quero trabalhar com você a ideia de autoritarismo. Porque lembrem vocês que desde o século XV, mesmo antes da chegada ao Brasil, desde o final do século XV, os portugueses e os espanhóis, que lideraram a expansão marítima, tinham essa ideia muito, muito, muito clara. Quando nós vamos estudar, por exemplo, no contexto hispano, o cenário ali do Sepúlveda, do Las Casas e dos outros, enfim, vários outros cronistas do começo do século XVI, há muito claramente essa ideia de, né, a linguagem e o império. A linguagem é o império, né? A língua e o império. A língua faz parte do império. Então, se eles estão falando o espanhol, eles já fazem parte do império. Se eles estão falando português, eles fazem parte do império. E assim por diante, né? E isso é um fenômeno tão profundo e tão complexo e tão, eu diria, concreto, que até hoje a gente vê isso, né? Até hoje a gente vê hoje em dia, não mais no Império Português nem no Império Espanhol, mas até hoje a gente vê que essa expansão cultural, por exemplo, de Hollywood ao redor do mundo é diretamente ligada à língua, né? E a questão da língua é sempre uma questão de uma disputa ideológica, uma disputa política. Não à toa, só uma observação, o governo chinês nos últimos anos tem investido bilhões e bilhões e bilhões, não sei se vocês têm acompanhado essa discussão, que é interessantíssima, o governo chinês tem investido bilhões no próprio cinema para que as crianças chinesas ouçam os filmes e assistam filmes em mandarim, e não tenham tanto filme em inglês de Hollywood, né? Então tem uma questão muito interessante ideológica que está sempre embutida numa questão linguística, né? Desde, como eu falei, eu disse desde o século XVI, porque a gente está falando do contexto da colonização e Idade Moderna, mas se a gente pensar no Império Romano, a primeira coisa que o Império Romano fazia era impor o latim, né? Nos lugares onde ele chegava. Então, autoritarismo, colonialidade e língua são sempre tripés de um mesmo fenômeno. Tá? Então, no caso brasileiro em específico, a gente vê essa característica do autoritarismo que desemboca nesse fenômeno de uma perseguição, de um ataque à linguagem não binária, como se, e como nós discutimos no outro trabalho, do Rainbow Scare, né, como se fosse uma grande ameaça, uma grande agressão, um grande perigo, né, o que será de nós, o que será da moral e dos bons costumes. Beleza, como é que eu estou de tempo, gente? Eu ia ligar aqui o cronômetro, esqueci, me desculpe. Estamos bem de tempo? Estamos bem de tempo, né? Um pouquinho apertados, Gabriel. A não, gente está tentando terminar às 10, tem que apresentar os resultados, mas vai terminando aí, depois... Não, já estou concluindo, Bom, e aí eu queria só, que eu já antecipei, na verdade. Então, o Fanon, para quem quiser a referência, Pele Negras, Máscaras Brancas, a linguagem, portanto, né, manifesta o poder. Então, a linguagem sempre está manifestando o poder. E eu gostaria só de encerrar mencionando aqui com vocês algumas referências para quem quiser se aprofundar nessa discussão, que é no que diz respeito à discussão de raça e etnia, o Fanon, maravilhoso, que eu já falei, e meu xará, Gabriel Nascimento, que lançou em 2019, se não me engano, 18, esse livro Racismo Linguístico, né, que vem muito na esteira do Fanon e muito na esteira da Lélia Gonzalez, já falei dela aqui, que é outra autora fundamental. A propósito, a Lélia, no discurso da Assembleia Constituinte, 1987, quando estavam, né, confeccionando a Constituição, que seria de 88, a Lélia, é um discurso extraordinário, que eu recomendo todo mundo ler, tem disponível na internet. A Lélia fala uma coisa que eu acho, assim, perfeita, e infelizmente muito atual. Ela falou em 87 isso, mas ela fala, o Brasil, por conta da forma como ele articula o poder na sociedade brasileira, o Brasil desenvolveu um método de apartheid que é ainda distinto do Jim Crow americano, norte-americano, ou da África do Sul. E ela conclui dizendo, o Brasil tem um apartheid mais sofisticado do mundo. Eu acho muito importante a gente ter isso em mente, né? O Brasil tem o apartheid mais sofisticado do mundo. Por quê? Porque é um apartheid não declarado, né? É um apartheid que finge muito democrático. Então, para pensarmos a nossa questão aqui,
é um país que tem a maior parada LGBTQIA+ do planeta, em São Paulo, é um país que tem hoje a drag queen mais famosa e seguida do planeta, que é a Pablo Vittar, e ao mesmo tempo é um país que acumula dados absolutamente hediondos de crimes de ódio e é o país que mais tem crimes de ódio contra as comunidades LGBTQIA+, tá? E aí, o último, prometo que vou finalizar, o último agora, a última referência, só mais vocês anotarem, eu já falei sobre isso. Quem quiser se aprofundar nessa discussão especificamente sobre binarismo de gênero, eu mencionei a Maria Lugones, né, que é uma teórica decolonial. Ela tem um famoso artigo chamado Por um Feminismo Decolonial, que ela fala tudo isso que eu estou dizendo. Mas esse livro especificamente do Estevão Fernandes é muito interessante, né? O livro chama Existe Índio Gay? E ele conta que decidiu botar o nome do livro assim, de propósito, porque ele fez uma longa pesquisa de anos e anos, o doutorado dele é sobre isso, sobre colonização da sexualidade no século XVI, e ele diz que toda vez que contava para algum amigo o tema da pesquisa dele, a reação era, ué, mas existe índio gay? E aí ele botou Existe Índio Gay no título do livro. Então ele discute de que maneira a colonização é um fenômeno cultural, religioso e linguístico, mas também coloniza a sexualidade, que a própria ideia de homossexual foi produzida, foi inventada, né, por uma lógica colonial. Os povos indígenas do norte do Canadá até o sul da Argentina, povos indígenas tinham múltiplas formas e manifestações de gênero e sexualidade que não condiziam com a perspectiva eurocristã do homem, né, do homem e mulher ou do hétero e do homem, tá bom? Na época chamada de pederastia ou sodomia. Obrigado, estourei um pouquinho, sinto muito, mas temos um tempo. Pronto, fica evidente por que a gente convidou o Gabriel para participar do nosso trabalho, né? De como enriqueceu nosso trabalho. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gláucia. Gente, a gente vai passar, então, agora a fazer uma análise muito rápida dos comentários que foram gerados a partir do vídeo que eu já mencionei. Então, 80 comentários, né? O vídeo que foi postado do discurso da Heloísa gerou 80 comentários. E nós classificamos esses 80 comentários da seguinte forma. 9 foram considerados positivos, porque eram cumprimentos e opiniões elogiosas. Outros 9 foram classificados como comentários neutros, porque não existia assim, um juízo de valor, eles não continham nenhuma marca linguística, como exclamações, letras em caixa alta, ou uma ironia que fosse perceptível, né, que pudesse ali evidenciar um posicionamento contrário ou a favor. Então, nesse grupo é interessante porque a gente registrou 5 perguntas que eram: qual é a posição oficial da ABL sobre linguagem neutra? Que podiam ser realmente, né, questões legítimas, as pessoas querendo saber sobre isso. Mas 62 dos 80 comentários foram classificados, nós os classificamos como negativos, porque claramente evidenciavam críticas, acusações ou comentários depreciativos. Desses 62, nós classificamos esses 62 em 4 subgrupos que vocês estão vendo aqui, né? E sendo a maioria desses comentários pode ser enquadrado em mais do que um subgrupo. Então, o primeiro subgrupo eram comentários que exigiam um posicionamento ou nota oficial da ABL sobre o uso da linguagem não binária. Totalizaram 51. 15 postagens pediam, justificavam, né, esse pedido de posicionamento por reconhecerem que a academia era defensora da língua portuguesa. 36 comentários classificavam o uso de outros e da linguagem não binária em geral como, abro aspas, desvios linguísticos ou desvio moral. E 4 eram ataques pessoais. O quarto subgrupo, que totalizavam 6 comentários, eram ataques pessoais a Heloísa Teixeira. Então, a gente vai analisar rapidamente cada um desses. Então, nos exemplos do subgrupo 1, a gente vê essa exigência de posicionamento, né, ou de uma nota oficial da ABL. Então, a gente tem, fácil e urgente, uma nota de repúdio da ABL contra a linguagem neutra. É de suma importância que a ABL se manifeste contrário ao pronome supostamente neutro. Outros ABL, vergonha, vergonha, vergonha. Né? Então, numa clara oposição ao uso da linguagem não binária. Mas, dentre estes, o que mais nos chamou a atenção foi esse último. Continuo no aguardo da posição da ABL quanto à linguagem neutra. Já enviei e-mail, mensagem no Instagram e nada de resposta. E para coroar, a dona Heloísa usando
todes. Bom, o que é muito interessante sobre isso é que a palavra todes nunca foi utilizada no discurso da Heloísa Teixeira, né? Então, comentários que eram repetidos, porque havia muita repetição, assim, exatamente dos mesmos comentários, comentários breves, o equívoco desse último comentário usando todes nos fizeram pensar que algumas pessoas nem viram, nem assistiram o vídeo, né? Pelo menos não na íntegra, mas engajaram na discussão simplesmente por se oporem ao uso da linguagem não binária e aproveitando aquela ocasião para registrar esse descontentamento, a abjeção ou a vergonha, como é utilizado nos comentários, né? Nos exemplos do subgrupo 2, que exigiam, né, que venha a ABL como defensora da língua, nós temos, então... pode passar, Glaucia. Nós temos, então, exemplos como a ABL não respeita sua missão, está debochando da história da casa, Machado não fundou uma casa de militância, ou a ABL defende a língua portuguesa ou ela se prostitui por respeito humano. Eu estou até agora tentando entender o que isso significa, porque é complexo, né? A ABL envergonha sua história e assim por diante. Então, aqui, além da recorrência, né, dos princípios civilizatórios e tal, que a gente pode ver como respeito, vergonha, eu acho que eu acho que eu passei, na verdade, que eu pulei. Se tu puder passar o próximo, Gláucia, também, eu já vou ler os exemplos do grupo 3, que viam a língua, né, como esse desvio linguístico e moral. A gente vê outros desrespeito, né, outros associada à ideia de desrespeito, de desprezo pela língua, pela falta de zelo com o idioma, linguagem chamada de linguagem ideológica, é referido como um escárnio com a língua, um desvio, uma tentativa de destruição, de desmantelamento da língua portuguesa, né? De novo, a palavra vergonha é usada 13 vezes nesses comentários, e alguns comentários dizem que a linguagem não binária é inadmissível, que é um equívoco, que é um deboche, vilipêndio, que é patético, malfadado, né? Fala da índole libertina ou patológica, né? Então usam safadeza, tenebroso, aberração, bizarrice, degenerado, hediondo, maligno, né? Todos esses termos relacionados à linguagem não binária e muitas vezes como uma extensão também às pessoas que a usam. Então, essa recorrência, a gente vê aqui essa recorrência desses princípios que são civilizatórios, né, de respeito, de vergonha, e fica muito evidente, né, que a ABL, então, voltando aos slides do grupo anterior, né, que a ABL é vista como um órgão que deve defender a língua a qualquer custo. E aí, por defender a língua, a gente entende, né, que é não permitir que nenhuma transgressão da norma ocorra, mas fica também evidente a ideia da língua como um sistema absolutamente rígido e estanque, que não está aberto a mudanças, né, e que tem regras, né, que são totalmente desvinculadas de quaisquer fatores externos, incluindo as necessidades de quem a usa, né? Então, é muito interessante, porque como a gente falou lá na introdução, Heloísa fala, né, sobre o papel da língua, né, como um espaço de inclusão ou de exclusão, mas em nenhum momento desses comentários a gente vê qualquer referência ao que ela disse, né? É simplesmente todos esses comentários estão dirigidos unicamente à palavra outros, né? Então seria muito interessante ver ao lado também dessas postagens qualquer argumento que fizesse menção às colocações que ela fez antes, mas a gente realmente não vê nada disso nesses comentários. Então, Borba e Milani, em 2019, eles propõem a noção de intertextos coloniais para nomear as conexões linguístico-visuais entre o arquivo colonial e a representação dos corpos outrificados. E esse conceito nos ajuda a entender como, nesses comentários, há essa tentativa de deslegitimar, né, a linguagem não binária, tratando-a como uma devassidão,
como a moral e tal, de modo a reencenar esses discursos europeus, né, que o Gabriel bem relatou para a gente antes, sobre os povos africanos e ameríndios. Então, vale lembrar que desde o século XIX, quando o discurso médico desenvolve a noção moderna de homossexualidade, o questionamento, né, da índole tem sido uma ferramenta bastante poderosa para perseguir os pequenos perversos, né, conforme Foucault. Mas repete-se também nesses comentários essa patologização que a gente já tinha falado da não binariedade e a discriminação contra a comunidade LGBTQIA+, verificadas em outros estudos. No próximo, nesse slide que a Gláucia agora está mostrando, então, que é o subgrupo 4, nós temos aqui os ataques pessoais a Heloísa. Então, você vê uma imoral que não sabe a própria língua, a nova ocupante da ABL não respeita a própria língua materna, acredito que ela estava um pouco alta, essa senhora está senil e incapaz, isso, se referindo a Teixeira, vai envelhecer podre. Então, nós vemos aqui que o uso de outros põe abaixo toda essa trajetória de lutas, de aprendizados e conquistas de Teixeira, né? Não importa quem ela seja, o título que ela tenha, o emprego, a partir do momento que ela emprega, que ela usa a linguagem não binária, esse ato insere instantaneamente no grupo de pessoas delinquentes e degeneradas, para usar os termos utilizados pelas pessoas que escreveram os comentários, né? E aí insere nesse discurso de ódio e no plano de extermínio do outro, que merece ser desmoralizado e ridicularizado. O etarismo também praticado contra Teixeira, assim como os comentários que questionam, né, a capacidade mental ou intelectual dela, são exemplos dessa violência que aqueles que defendem a ordem, a moral, entre aspas, né, se dispõem a praticar em nome de uma pureza linguística e do saneamento dos corpos e da sociedade brasileira. Então, a gente vê que, ao usar o outros, a Teixeira revela para ela uma escolha específica, né, inconsciente, de usar tanto a língua quanto a cadeira 30 da academia como espaço de inclusão, renovando, assim, o compromisso que ela assumiu há décadas com uma multidão de pessoas marginalizadas, que sempre foram o foco dos estudos da sua dedicação profissional, mas é justamente essa escolha, né, que traz aí de volta, então, toda essa agressividade, toda essa tentativa de silenciamento, de extermínio desse outro, que nessa sociedade, ou pelo menos para esse grupo de pessoas, é absolutamente inaceitável. Eu vou parar por aqui para a gente poder ter um tempinho de discussão, e, enfim, deixar as pessoas fazerem suas perguntas, seus comentários. Estamos abertos aqui para um bate-papo. Fiquem à vontade. Muito bem, então. Que aula fantástica, né, gente? Foi muito bom ouvir vocês. Agradeço, antes de agradecer a vocês três, eu quero agradecer a todos, né, a todas, todos que estão aqui conosco, né, na sala e quem vai nos assistir depois, offline, né? Agora, professora Cris, Gláucia, Gabriel, muito respeito, muita gratidão a vocês por se dispuserem a compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento, né, com a gente aqui nesse bate-papo. Vocês realmente formaram um trio fenomenal. Deu para entender perfeitamente o terceiro elemento incluído, Gabriel. Foi muitíssimo bem escolhido, né? E as experiências pessoais de vocês e as suas perspectivas únicas, né? Eu diria, nessa forma como vocês abordaram as questões ideológicas e coloniais na vilanização, na demonização da linguagem inclusiva, abriram realmente um espaço fundamental para reflexão, para o diálogo, né? Obrigada por inspirar a gente a buscar um entendimento mais profundo. E aí eu deixo então aberto agora para quem quiser fazer, né, um comentário ou pergunta, se vocês quiserem escrever no chat ou falar, né? Como eu tinha falado, fiquem à vontade para fazer uso do microfone, né?
O professor Kleber tinha levantado a mão Pode. e depois o Vitor. Isso. Então vamos. Acho que eu levantei a mãozinha, o Vitor. Aí, não sei se o Vitor quer começar, Vitor. Depois pode ser eu. Pode com vontade. Olá, bom dia. Ah, bom, primeiramente gostaria de fazer coro aqui com a Neuda, professora Gláucia, Cristine, professor Gabriel. Foi simplesmente uma aula fantástica. Eu também sou dos estudos de literatura e também da linguagem, que eu trabalho com ensino de literatura. E, inclusive, eu já tinha visto algumas palestras do Gabriel lá no Literatura Inglesa Brasil, né? Foi muito bom. Então, com relação assim, especificamente aos estudos de linguística, eu ainda não sou um especialista, né? Como eu disse, eu venho dos estudos de literatura, mas sou um pesquisador queer, de estudos de gênero e sexualidade. Eu fiquei interessadíssimo na pesquisa. Aí me surgiu só uma questão com relação até mesmo à expressão linguagem neutra, né? Que, obviamente, eu percebi que vocês usaram em vários momentos linguagem inclusiva. Mas eu fiquei com. É mais uma provocação, uma pergunta também. O que vocês acham desse conceito, linguagem neutra, sendo que a linguagem não é neutra? Seria mais adequado a gente pensar em utilizar daqui em diante linguagem inclusiva? O que vocês acham disso com relação à linguagem neutra? Uhum. Ótimo. Você quer que eu comece, Glaucia? Não, é contigo. Vai que é tua, Tafarel. Então, olha só, é muito interessante isso, Vitor. Muito obrigada por essa pergunta. Quando a gente começou a falar sobre essas questões em português, em 2015, não havia um consenso sobre essas nomenclaturas. E agora, mais recentemente, parece que tem. Agora já há. Então, a gente muitas vezes, até porque às vezes a gente falando, não pensando muito na tradução do inglês para o inglês, que não tem exatamente a mesma diferenciação, a gente acaba usando todos os termos como sinônimos, mas eles não são. Uma coisa que a gente sempre faz é usar o que a comunidade queer no Brasil, principalmente, está usando, né? Seja de escolha de pronomes, sugestões de adaptação da língua, conceitos. Então, lá tem um site que a gente sempre usa de referência, que é o politize.com.br, e nesse site eles fazem bem a diferenciação dessas duas terminologias. Então, a linguagem inclusiva ou não sexista, até puxei aqui de novo também para não cometer erro, mas a linguagem inclusiva ou não sexista é aquela que busca comunicar sem excluir ou invisibilizar nenhum grupo e sem alterar o idioma que conhecemos. Então, e inclusive a não sexista usariam as palavras que a gente já usa. Então, por exemplo, não sei se hoje eu fiz muito isso, mas eu uso bastante a palavra pessoas. As pessoas que estão na nossa sala de aula, ao invés de dizer alunos ou até mesmo estudantes, né? Então, a linguagem inclusiva, ela não alteraria. Já a linguagem neutra, ou não binária, seria aquela que também é uma linguagem que tem o mesmo propósito de incluir todas as pessoas, mas que altera o idioma. Então, todos, outros seriam exemplos de linguagem neutra ou não binária. Na nossa opinião, na minha opinião particular, eu acho que a gente tem que ouvir e seguir o que a comunidade LGBT tá dizendo. As nomenclaturas, elas são sempre complicadas, né? Em inglês, a gente usa inclusive language para falar de formas binárias, não binárias, neutras e tudo mais. Então, Glaucia, eu não sei se você tem uma opinião pessoal a respeito sobre o que acha da nomenclatura, mas a gente tenta seguir o que as comunidades LGBTQIA+ estão usando. Eu só queria acrescentar que nas nossas análises aparece muito o que, por exemplo, no nosso texto anterior, não este, o que os projetos de lei mencionavam e chamam de tudo, né? Os comentários nesse caso, a mesma coisa.
Então, como não existe consistência, e a gente está fazendo essa análise, a gente acaba trazendo muito o que essas pessoas dizem, não é? Não necessariamente o nosso entendimento sobre o que é o quê. Uhum. Bom, eu super compartilho da opinião de vocês, inclusive em pensar que a gente tem que ouvir a comunidade, né? Eu acho que a gente precisa pensar numa prática queer. Isso, obviamente, tem a ver com escutar as comunidades, né? Porque antes de chegar à academia já há lutas nas ruas, né? Mas, assim, como professor mesmo, eu sempre fico... Aí é mais um comentário, né? Sobre a minha experiência. Por exemplo, em sala de aula, esses dias agora mesmo, eu estou trabalhando com Orlando, de Virginia Woolf, né? E Orlando passa por uma mudança de sexo ali no meio do romance. E eu percebi que os alunos ficaram muito preocupados em usar o pronome correto, porque no início do romance ele é he, depois fica she, né? A, a própria narrativa muda isso, mas ao mesmo tempo é um personagem queer, né? Que a gente pode entender até como uma personagem transexual, apesar do seu viés fantástico. Mas eu percebi o interesse dos alunos em falar, professor, eles estavam se referindo a Orlando como they o tempo inteiro. Mas aí um aluno fez uma pergunta que eu fiquei pensando, professor, mas qual é o correto? Foi a palavra correta a qual eu me apeguei. Qual seria o correto? A gente usa they? Eu falei, ok, they seria a linguagem neutra. E eu falei a mesma coisa que a Cristiana acabou de dizer. A linguagem neutra, essa que não muda o idioma, e tem a que muda o idioma. Mas para mim ficou parecendo que eu estava dando apenas uma opinião pessoal sobre, vamos usar então o they, do que ter de fato um consenso acadêmico. Então eu fiquei um pouco na dúvida com relação a isso. O que vocês acham? Há um consenso? Porque eu já ouvi, inclusive, professores, assim, progressistas da esquerda, discordando da mudança do idioma, mas concordando com a linguagem inclusiva, por exemplo. Então, eu não sei, é realmente uma dúvida, assim, o que vocês acham na experiência de vocês em sala de aula, enfim. Eu vou. Desculpe, Cris, Não, vai. mas eu vou trazer o Gabriel, porque ele tem ele diz uma coisa fantástica sobre concordar ou discordar. Gabriel, você quer trazer aquilo para a gente? Claro, claro, eu acho que tudo a ver, é importante. Eu uso uma analogia, né, que já usei várias vezes no negócio com a Cris, porque eu acho que quando a gente traz uma ciência exata, as pessoas conseguem entender com a materialidade que eu estou dizendo. Mas eu costumo dizer que perguntar se nós, linguistas, concordamos ou discordamos da linguagem não binária é igual perguntar para um físico se ele concorda ou discorda da gravidade, né? E eu uso essa analogia porque a gravidade está dada, está posta, da mesma maneira que o outros, o todes, o elo já está dado, está posto. Então não é um fenômeno que circula e que existe, e não cabe a nós simplesmente concordar ou discordar. E, infelizmente, a sociedade contemporânea, sobretudo nas redes sociais, tem uma necessidade urgente de ter opinião sobre tudo e concordar ou discordar sobre tudo, né? E tem coisa que não é para achar, né? Tem coisa que a gente não tem que achar ou deixar de achar. Então, eu acho que quando se trata desse assunto, restringir o debate simplesmente para mas você concorda ou discorda, é apequenar demais a conversa, né? Porque é um fenômeno que já existe, ponto. A pergunta não é concordar ou discordar. A pergunta é como é que a gente vai lidar com esse fenômeno, né? O que a gente vai fazer? A gente vai, no caso da língua estrangeira aqui nos Estados Unidos, a gente vai ensinar de uma maneira ou de outra. Inclusive, existem divergências dentro das pessoas que abraçam. Tem pessoas, por exemplo, que desde a primeira aula de português 101 já colocam elo como um dos pronomes. Outras pessoas optam por esperar um pouquinho, botar mais à frente, etc, etc. E eu acho que eu sinceramente, eu acho que todas as abordagens são válidas, né? O que não dá é a gente apequenar a discussão com essa coisa de mas eu discordo, né? Mas eu concordo. O fenômeno já está dado. A questão é como a gente vai lidar com esse fenômeno, né? Acho que isso que é o ponto fundamental. E só uma rápida observação sobre isso do Orlando, eu acho legal se trazer esse exemplo da literatura, que eu acho também bacana, como diz o nosso recentemente falecido Jameson, né, já saudoso Jameson, always historicize, né? Eu acho importante a gente historicizar as discussões. Num romance como o da Virginia Woolf, ela não usaria
a linguagem da maneira que precisaria em 2024, né? Então, quando a gente se volta para esse tipo de discussão na Casa da Literatura Histórica, é importante modalizar, né, essas coisas. Eu dou aula de literatura norte-americana também, aqui em Miami, e eu trabalho muito com autores dos anos 20, né, que é a minha pesquisa assim, principal. E autores negros dos anos 20 o tempo inteiro usam palavras que hoje seriam consideradas inadmissíveis, né? A chamada N-word, toda hora está no texto deles, nos anos 20 e 30. E é muito curioso, porque a gente vê alunos norte... Os brasileiros de língua estrangeira, como do inglês como língua estrangeira, às vezes não tem essa sutileza. Mas os alunos que têm inglês como primeira língua ficam extremamente incomodados com os textos. Extremamente, assim, extremamente. Todo semestre eu tenho alguém comentando, ai, mas eu acho errado, ai, mas não sei o quê. Então, always historicize, né? A gente não pode voltar para um texto de 1922 e falar assim, ah, não, mas isso aqui não vamos ler mais, porque 2024 não fala mais essa palavra. Então, eu acho que é importante nós entendermos que, como qualquer fenômeno cultural, o uso da língua vai se modificar o tempo inteiro. E que bom, né, que se modifica. A gente tem que conseguir historicizar a discussão quando se diz sobretudo, do estudo de literatura, né, de gênero e raça. E só já para a gente já passar para o Kleber, não, mas só voltando àquela tua pergunta do que é o correto a fazer, principalmente dentro da sala de aula, né? Porque assim, tudo bem, a gente está falando sobre um texto, e o Gabriel acho que coloca muito bem dessa questão, né? De pensar que são textos escritos em épocas diferentes e o que seria possível não naquela época e é hoje. O que é correto, na minha opinião, na nossa sala de aula, com as pessoas que estão na nossa sala de aula, é usar os pronomes que as pessoas escolhem. Então, se eu tenho uma pessoa que se declara uma pessoa não binária, eu preciso usar com ela o pronome elo. Eu não vou me referir a essa pessoa como ele ou como ela, a menos que seja uma opção dela usar todos os pronomes, que isso é uma coisa que muitas pessoas dizem, pode usar qualquer pronome desde que não fique sempre numa. Não use sempre o mesmo. E às vezes eu pergunto para as pessoas, e como é que eu vou saber se você quer naquele dia que você seja chamado de ele ou ela ou elo? E aí as pessoas dizem, olha como eu estou vestida. Uma pessoa me disse esses dias, às vezes eu me monto toda, eu levei 2 horas para fazer a minha maquiagem, para fazer meu cabelo, eu chego na sala de aula, você me chamar de elo, eu vou ficar muito de ele, eu vou ficar muito triste. Naquele dia minha personalidade é uma personalidade feminina. Então, eu e a Glaucia fizemos uma apresentação na semana passada e foi interessante, porque uma pessoa disse assim para a gente, professora de português aqui nos Estados Unidos, ela disse assim, eu não acho certo a gente impor isso a ninguém. Eu falei, ninguém está impondo nada. Se você se considera uma pessoa, né? Se você usa o pronome masculino, você vai continuar usando o pronome masculino. Aí essa pessoa disse, essa professora disse, ela falou, pois é, então eu não acho certo também que a gente tenha que exigir dos demais alunos usarem o pronome neutro com alguém na sala de aula. Eu acho que a gente tem que deixar isso como uma escolha para todo mundo. Eu falei, olha, eu discordo plenamente de você, eu falei. Porque se eu quero criar uma sala de aula inclusiva, tem que ser inclusiva para todo mundo. Então, a partir do momento que eu tenho uma pessoa hétero que se nega a usar um pronome não binário com uma pessoa que está dizendo que é uma pessoa não binária, eu não estou sendo inclusiva com aquela pessoa. Então, essa pessoa não faz parte da minha sala de aula. Essa pessoa que se nega a usar o pronome com a colega, o colegue, não cabe na minha sala de aula, né? Então, eu acho que essa questão de ser correto ou ser incorreto tem muito a ver com isso, né? A gente tem que criar, eu quero criar uma sala de aula inclusiva para todos, né? Acho que a gente tem Kleber e tem Iki. Isso. Então, só um comentário. O meu, acho que é bem rapidinho, viu, Nilda? É bem rápido o meu comentário. Então, em primeiro lugar, viu, Cláudia, viu, Gabriel, viu, Cris? Eu queria agradecer muitíssimo, né, a belíssima apresentação de vocês. Eu estou muito impactado com as informações que vocês compartilharam. Agradecer muitíssimo o nosso grupo de pesquisa. E eu queria só fazer um comentário, assim, rapidamente, um comentário mesmo, ouvir vocês. Né, eu estive fortemente ligado à equipe do Manual da Presidência da República, que vai ser o novo manual agora, e a discussão, viu, Cris, viu, Glaucia, viu, Gabriel, muito grande, se a gente incorporar no Manual da Presidência da República a linguagem inclusiva. Então, depois eu queria, viu, Glaucia, marcar um dia com você, o Gabriel e também com o Cris e Nilda, para a gente conversar um pouquinho sobre o que vocês pensam sobre esse assunto. Eu queria aproveitar
marcar um café, talvez, né? Um chá nosso. E aí eu queria pegar algumas impressões de vocês para a gente inserir na discussão da equipe, tá? Do Manual da Presidência da República. Esse seria meu pedido. Segundo, que eu queria também só fazer um alento, assim, viu, Gabriel, né, a Cris, né, Glaucia, né, Neuda, a partir do que vocês falaram, eu acho que vocês trazem uma esperança para a gente de que é possível a gente trabalhar com uma linguagem inclusiva. Até coloquei algumas discussões aqui no chat, de alguma discussão já publicada no Brasil sobre linguagem binária, linguagem inclusiva. E aí eu só termino, talvez, essa minha intervenção, esse comentário meu, só para falar que a gente está nesse movimento agora de uma valorização das diversidades. Então, eu queria só terminar, talvez, com esse tom. Quando o INEP agora coloca uma discussão sobre história africana dentro do Enem, eu acho que é muito interessante, né? Então, eu, como membro da equipe do Enem, hoje eu confesso para vocês, viu, Gabriel, eu tô muito alegre. Eu recebi o telefonema do MEC ontem, lá na. Ele estava em Salvador, fazendo uma conferência em Salvador, e aí automaticamente eu senti isso, sabe, Cris? Eu queria ouvir você, Glaucia, Gabriel, esse movimento desses temas entrar numa discussão no nível de política educacional, né? Eu acho que daqui uns dias, espero, viu, Gabriel, viu, Cris? Viu, Glaucia, que a gente tem uma discussão acerca da linguagem inclusiva no Enem, por exemplo. E agora, só da gente ter esse movimento de ter a questão da afro-brasilidade como tema do Enem, eu acho que é uma discussão interessante, né? Tô bem assim, ontem eu falei que academicamente falando, ontem para mim foi um dos melhores dias da minha vida acadêmica, né? De pensar que aquilo que a gente está fazendo na academia está ressoando em prol de políticas públicas e políticas educacionais. Então, eu queria ouvir vocês acerca disso e fique à vontade. Muito obrigado. Kleber, só antes de Gláucia, Cris e Gabriel falarem, eu já queria dizer novamente, parabéns, querido, que orgulho, né? Que alegria. Orgulho de você e alegria, né? Dessa conquista, que é uma conquista nacional para a gente. Eu vou deixar só que Ju fazer a fala e aí já passo para Cris, Gláucia e Gabriel para vocês já fazerem os comentários e já encerrarem, que aí a gente já conclui a nossa live, pode ser? Então, que você pode falar e a gente passa já para as nossas convidadas e o nosso convidado. Bom dia a todos e todas. Né? Agradeço, né, por esse espaço de compartilhamento de experiência. O debate foi muito rico. E a minha questão, né, é com relação a esse tema que a sociedade ainda, uma boa parte da sociedade não está aberta a debate, a diálogo sobre esse tema, né? Há alguns ainda contrários, né, a respeito da linguagem inclusiva. Que uma sala de aula tem que ser uma sala inclusiva, que abraça todos os alunos, né, sem nenhuma diferença, discriminação, sem criar estereótipos, né. Uma sala inclusiva é uma sala que abraça todos, né, significa que uma sala que cria um ambiente seguro, confortável para todos os alunos. Eu queria colocar uma provocação para vocês, né? Diante dessas múltiplas identidades de gênero e sexualidade, né? Principalmente para professores que trabalham com adolescente, é um tema que eu tenho também muito interesse, né? E que recomendações vocês fazem, né, para um professor, né, deve trabalhar, como um professor pode trabalhar com os alunos de uma forma engajadora e respeitosa, né, sobre o tema com os alunos, né? Uhum. E obrigada pela sua pergunta. Vou fazer uma pequena propaganda. Eu e a Glaucia temos um artigo que nós publicamos e que é Open Resource, que se chama, publicado em 2022, se chama PLE para Todes, Desafios e Ideias para o Desenvolvimento de um Currículo Inclusivo nas Aulas de Português. Eu acho que é esse, né, Glaucia? Acho que sim, é esse o título. Ou alguma coisa parecida com isso. E está no Portuguese Language Journal. A Glaucia deve estar procurando o link ali para colocar no chat. Mas ali a gente tem assim alguns steps, passos mesmo, de como tornar a sala de aula da gente mais inclusiva. Uma coisa que a gente fala bastante, que é o fato de não é simplesmente a gente trazer a linguagem, um pronome
não binário, mas essa questão das representações mesmo, sabe? A representatividade é muito importante. Então, assim, de trazer pessoas trans como exemplos, né? Então, há pouco o Gabriel mencionou Pablo Vittar, né? Por que não, quando estiver falando sobre celebridades, incluir Pablo Vittar? Por que não incluir uma pessoa não binária que usa, que se diz uma pessoa não binária? Assim como pessoas negras, assim como pessoas indígenas. Então, a gente está, como a gente estava mencionando antes ali, né, sobre essa geração Z. O que quer dizer que ela é a geração mais diversa que a gente já viu? Ela vem de backgrounds totalmente diferentes, ela é uma geração racial, socioeconômica, absolutamente diversificada. Então, a gente tem que ter, sabe, nas nossas salas de aula, quando eu estiver dando uma aula, a gente está falando de língua português como língua estrangeira aqui, né? Se eu estiver dando uma aula sobre família e mostrar só fotinho de família branca, com pai, mãe, um filhinho, uma filhinha, eu não estou sendo inclusiva. Então a gente tem que pensar nessas questões assim básicas mesmo, e eu acho que abrir muito para a questão de conversar assim muito claramente, muito diretamente sobre isso com as pessoas na nossa sala de aula. Então, Vitor, antes na pergunta dele, disse que as pessoas estavam muito interessadas em saber qual era a forma correta, como é que deveriam né, se referir àquela personagem. E é isso, ter essas discussões, porque sim, essa é uma geração que está muito aberta, que quer fazer uma transformação social que é maior do que os próprios interesses pessoais. A gente vai achar pessoas radicais, racistas, homofóbicas, o tempo inteiro. Como é que a gente combate isso? Com dignidade, mostrando que ninguém é melhor do que ninguém. E sim, nessa sala de aula, nesse espaço que eu sou responsável por criar, aqui dentro cabe todo mundo, né? Então, eu acho que se abrir a conversas e discussões é importante. Kleber, parabéns por todo o teu trabalho, e é uma conquista imensa. Eu acho que a gente tem uma longa, longa, longa jornada ainda. Eu acho que a gente finalmente está começando a ver as questões de raça, a gente está começando a ouvir e inserir mais as falas negras, indígenas, né, nos discursos oficiais no país, muito, muito, ainda, a gente está muito longe ainda do ideal. Com relação à linguagem não binária, eu acho que a gente vai ter um percurso bem mais longo ainda pela frente. Sinto te dizer, assim, por mais que eu quisesse que fosse diferente, porque, assim, talvez já pensando, fazendo uma reflexão final sobre e aí passo para meus colegas e calo minha boca, mas o que eu acho que a gente observa nesses comentários, né, que foram feitos sobre o discurso de Heloísa Teixeira é uma mensagem bastante clara, né, de que essa é uma linguagem degenerada, essa é uma linguagem de pessoas incultas, de pessoas transgressoras da norma, né, que a academia e a língua portuguesa e a sociedade brasileira não tem espaço para esse tipo de linguagem. Eu acho que é isso que esses comentários dizem, né? E me parece que, analisando os comentários, fica muito claro que esse tipo de discurso deve ser eliminado, repudiado, né? E as pessoas e as instituições que utilizem, defendem essa linguagem devem ser totalmente desacreditadas, né? Então, uma professora como eu, linguista, falando sobre linguagem, não é uma pessoa que deve ser levada a sério, né? Então, é essa consequência, obviamente, dessa lógica colonial que o Gabriel muito bem nos trouxe. Então, eu acho sim que a gente tem um longo período ainda, não que a gente deva esmorecer e ficar achando que é uma luta, enfim, que não vale lutar, porque vale sim, mas eu acho que a gente tem um longo progresso ainda para fazer pela frente. Desculpa, me alonguei. Imagina, foi excelente. What she said. Eu concordo com tudo isso aí. Cláudio, quer falar? Posso falar?
Tá, não, eu agradeço de novo também pela troca, pelas perguntas. Eu quero só concluir minha participação aqui em relação à sala de aula especificamente. A Glaucia e a Cris têm até, enfim, uma trajetória maior pensando especificamente em ensino de português, mas uma coisa agora mais empírica, baseada na minha própria experiência, que eu acho que funciona, e funciona para diferentes áreas, né, tanto para o ensino de literatura, quanto para primeira língua estrangeira, enfim. E vou partir do que a Cris falou, né, de trazer exemplos, representatividade, eu acho isso importante. Eu quero destacar, né, eu sempre, quando converso sobre esse assunto, eu falo de representatividade orgânica, ou seja, é uma representatividade que ela parte da aula, e não aquela ideia de tenho que ser diverso. Então, agora é o momento de falar sobre pessoas pretas. Isso não é orgânico. Senão, eu acho que às vezes vira um tiro no pé. Quando fica uma representatividade que está na cara, que aquilo ali não estava planejado na aula, que foi só enfiado para fingir que tem diversidade, fica uma diversidade artificial. Então, assim, exemplos práticos. Como diz a Cris, vai dar aula de língua estrangeira sobre família. Não precisa ter um momento que você para e fala assim, agora vamos falar sobre famílias LGBT. Não precisa ser uma coisa que... não precisa escancarar para a turma que você vai ser diverso. A diversidade tem que estar embutida na atmosfera do curso inteiro, né? A diversidade tem que estar na espinha dorsal do curso inteiro. Então, vai falar de personalidades do mundo lusófono, você vai falar do Caetano e do Chico, mas também vai falar da Paulo Vittar, da Lineker, ou seja lá qual for a personalidade que quiser. Então, eu acho que é isso que é importante, conseguir construir o curso com diversidade. A diversidade tem que ser a lente através da qual a gente enxerga a disciplina, e não simplesmente, sabe, semanas 8 e 9 são as semanas da diversidade. Então, não essa a ideia é que esteja atravessando tudo. Eu acho que isso é fundamental, né? Essa representatividade orgânica. E, bom, mais uma vez eu agradeço, então, e só acho que isso que a Cris comentou sobre que ainda temos um caminho longo, eu concordo, porque a resistência, apesar de ter pontos de contato, a resistência à linguagem não binária, eu diria que ela está muito atrelada, como a gente conversou aqui nessas últimas 1h30, essa noção de norma, né? Que é uma coisa muito ainda profunda, mesmo em grupos periféricos, porque é tentador nós pensarmos que existe um binarismo, né? Da galera muito legal e para frente, de um lado, e da galera conservadora e preconceituosa, do outro lado. Mas não é verdade, porque dentro das comunidades minoritárias é extremamente comum a gente ver discursos semelhantes. É muito comum, por exemplo, homens gays de classe média, que falam, não, mas todos é demais, né? Pelo amor de Deus. A gente tem que ter ativismo, mas todos também não podem. Então, eu lembro a vocês, um exemplo que eu sempre trago, o exemplo que eu... Oi, Isso. fala. É linguagem do Mussum. Tenho ouvido... Isso, exatamente. Olha que tem preconceito. As várias camadas. Né? Não, com certeza, coisa do usar a figura... O Mussum valeria um estudo inteiro sobre o uso político da imagem dele, porque essa coisa do uso do ish no final da palavra, todes, ades, enfim, essa coisa do ish, que vem embutido com uma questão de classe, de raça, de letramento, blá, 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 é importante. Mas um exemplo que eu sempre falo nas aulas de African American Studies aqui em Miami é o Eldridge Cleaver. O Eldridge Cleaver, ele foi um dos grandes líderes do movimento Pantera Negra no começo dos anos 70 ali. Enfim, é um cara muito importante. Ele escreveu um livro chamado So All Nice, em 1968, e nesse livro So All Nice, ele ataca o James Baldwin, que é outro importante autor afro-americano, abertamente, escancaradamente, de maneira homofóbica. Né? Então, eu acho muito importante a gente eu uso esse exemplo por quê? Para a gente entender que dentro dos discursos progressistas também tem muitas nuances e muitas coisas para nós pensarmos, não é um grande bloco monolítico. No caso do Cleaver, especificamente, ele fala de maneira muito clara que a obra de James Baldwin não é legítima e não faz parte do movimento negro, porque o movimento negro é um movimento heterossexual, ponto. Né? Lembro a vocês que nos anos 70 o James Baldwin era chamado por outros ativistas negros de Martin Luther King, né? Eles se referiam ao Baldwin como Martin Luther King justamente para diminuir o ativismo dele e dizer, olha, esse cara não tem como fazer parte do movimento negro, porque o movimento negro é masculino e é heterossexual. Né? Daí surgiu o feminismo negro nos anos 70, né? Que teve que criar outro movimento à parte. Mas, enfim, eu estou trazendo esse exemplo para esclarecer isso. Assim, eu acho que a gente ainda tem um caminho longo, eu concordo, não significa dizer que não vale a pena, vale muito a pena, mas é importante a gente complexificar a questão. Né? Não há um monolito de a galera progressista é maneira e a galera conservadora. Não, dentro da galera progressista maneira tem muito debate ainda para ser feito, tem muitas coisas para serem discutidas, mesmo entre quem se identifica como progressista, tá bom? Com isso eu encerro, agradeço muito, muito, muito e passo a palavra para a Gláucia, caso queira falar mais algo. What he said. Não, colegas tão brilhantes, o que me resta dizer? Agradecer
à Cris e ao Gabriel, e ao Kleber e à Neuda por tudo, e a todo mundo que ficou até agora. Muitíssimo obrigada mesmo. Muito bem, então, ó, eu vou falar a mesma coisa, Glaucia, what she says. What she just said. Então, muito obrigada a vocês, Glaucia, Cris, Gabriel, por ter proporcionado para a gente essa discussão tão profícua, né, sobre gênero, moralidade, linguagens inclusiva, não binária, né? E a expertise de vocês e o seu compromisso com a educação, que ficou assim, muito patente aqui na fala de vocês, e o respeito que vocês têm pelo ser humano, que também ficou muito evidente estar na base, né, da sua pesquisa, do seu estudo, das publicações, isso tudo é notável. E também nos motiva muito a nos engajar mais nessa conversa, né, que é essencial. Obrigada por esse ambiente aqui de aprendizado tão acolhedor e pelas contribuições inestimáveis de vocês. Então, a gente vai encerrar e eu gostaria só de chamar para fazer uma foto, se for possível, vocês que estão aqui abrirem a câmera. Se não for, tudo bem também, tá seu nome. Aí, se for possível, vamos fazer. A gente tem o costume de fazer a nossa fotinha, assim mesmo, Glaucia, no feminino. Eu acho engraçado eu falar fotinha, né? Então, quem puder abrir, quem não puder, vamos lá. A gente põe no Instagram, tá, gente? E Facebook, etc. Então, vamos. Ok, muito bem. Então, Kleber, quer concluir, meu bem? Tá fechado. E saudar Gláucia, Gabriel e também saudar de forma muito carinhosa a Cris. Agradeço muito pela existência de vocês. Eu termino com um texto meu, viu, Gláucia, que vai sair agora no Correio Brasiliense, que eu escrevi baseado num provérbio africano. Até que os leões tenham seus próprios historiadores, a história de caça continuarão a glorificar o caçador. Então, depois de sendo publicado esse texto, eu posso mandar para vocês, ou antes agora eu posso mandar para vocês. Eu acho que essa causa que vocês estão defendendo nos Estados Unidos é uma causa muito cara para nós aqui no Brasil. E o Vitor, né, que vai ser meu orientando de pós-doc, tem me ajudado também, viu, Glaucia, viu, Gabriel, viu, Cris, a entender esse processo interseccional. E até que ponto, viu, Gabriel, a interseccionalidade alinhavada com a literatura vai nos ajudar a combater esses preconceitos, essas representações sociais que as pessoas mantêm contra as minorias. E também queria agradecer muito também a professora Kátia Martins, que é minha grande parceira do Próprio Formação, que sempre está conosco nas nossas iniciativas. Também a existência da Kátia no Canadá me motiva muito a continuar nessa luta, né, companheiro? Na luta por direitos humanos. Mais uma vez agradeço a vocês. Beijinhos, beijinhos. Eu estava dirigindo, não podia abrir a câmera. Beijinho, Gláucia, Cris, Gabriel, obrigada aí, viu? Adorei ouvi-los de Maravilha, novo. maravilha. Eu botei meu e-mail e Instagram no chat. Quem quiser bater um papo, continuar a conversa, eu ficaria muito feliz de manter contato. Vou deixar meu e-mail e meu Instagram aqui. Meu projeto atual chama Literature Intersectionality. Então, se vocês quiserem falar de interseccionalidade, eu tenho pensado nisso 24 horas, dormindo e acordado. Eu fico com as ordens, tá? Tá, meus dados estão no chat. E eu mandei meu Obrigada. WhatsApp para você aí também, tá? Se você puder depois mandar um oi, eu queria dialogar com você também, viu, Gabriel? Se Claro, puder, né? claro. Não, será um prazer. Vitor, Pedro, Iqui, quem mais quiser conversar, eu fico super à disposição. Tá bom? Meus dados estão todos no chat. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo. Gente, foi Imagina. maravilhoso. Obrigado, viu, Neuda, pela iniciativa. E ótima tarde a todos vocês, viu? Boa semana, gente, para vocês. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.